Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do diretor de futebol Roberto de Andrade e do gerente de futebol Alessandro Nunes. A primeira pergunta é do Luiz Gustavo, fiel torcedor. Boa tarde, meu nome é Luiz Gustavo, sou fiel torcedor de Osasco. A pergunta vai para o Roberto. Com essa perspectiva que a gente está atualmente dos contratos do Gemerson e outros atletas aí que estão num curto prazo, vocês estão com uma perspectiva de fazer alguma nova contratação de reposição para esses atletas que vencem agora o vínculo no meio do ano, ou a ideia é usar melhor essa base nossa? Um abraço. Bom, boa tarde, Luiz Gustavo. É um prazer receber a sua pergunta. Bom, na realidade, assim, vamos falar do Gemerson. O vínculo dele vence em junho. Nós não resolvemos o que nós vamos fazer. Vamos aguardar chegar mais perto da data para a gente ter uma solução. E no caso do Gemerson, na posição do Gemerson, a gente tem outros 5 centrais aqui de defesa, então não teria, se caso ele não fique conosco, não teria que repor ninguém. Aí no caso do Otero, a mesma coisa, tem essa meninada que subiu da base, é o que a gente está tentando. Eu acho que deve ficar alguém da base, isso não significa que a gente não vá trazer ninguém. Caso haja necessidade, mais para o meio do ano, começar o brasileiro, a gente pode pensar em trazer alguém, só isso. A segunda pergunta também vem de um sócio do Plano Fiel Torcedor, é do Fábio Lizar. Meu nome é Fábio Lizar, sou fiel torcedor, ex-jogador do clube. Ganhei muitos títulos com essa camisa. E pergunto, quando vocês vão contratar um jogador de meio de campo para comandar esse time? Nosso Corinthians não tem cérebro, precisa de um líder. Está em tempo ainda. O elenco é razoável. Precisamos de um líder para comandar o grupo. Boa tarde, Fabião. Me perdoe de repente a falta de lembrança aí, já que você se identificou como um ex-atleta, assim como eu, né? Campeão também, graças a Deus, como também eu tive essa felicidade. E a gente sabe que o ex-atleta ele fica um pouquinho mais criterioso, mais crítico, sempre esperando momentos melhores do clube, momentos vitoriosos. A nossa paciência acaba ficando um pouquinho mais curta, eu te entendo perfeitamente, tá? Mas a gente tem trabalhado muito para trazer melhorias, não falo só pela parte da gerência, como o Roberto, pela parte diretiva e assim também o nosso presidente, mas todos os atletas aqui, junto com a área técnica, têm trabalhado muito nesse sentido, de melhorar, de evoluir, de crescer, tá, Fabião? Esse é o nosso sentido, essa é a nossa busca, pode ter certeza que vamos chegar a bons resultados futuramente. Abrindo agora para as perguntas dos repórteres, começando com o Marco Belo, da Rádio Transamérica. Legal. Beleza, Olavo, obrigado. Vou começar perguntando para o Roberto. Boa tarde, Roberto. A minha pergunta a você é a seguinte, a respeito do Mancini, né? Um treinador que está com 21 pontos ganhos no Campeonato Paulista, classificado antecipadamente à próxima fase, vivo na Copa do Brasil, vivo na Sul-Americana, ou seja, ele está trazendo números, mas ao mesmo tempo extremamente questionado pelos torcedores e a torcida organizada pedindo a saída imediata dele, né? São duas coisas antagônicas, duas coisas opostas. Qual a visão oficial da diretoria sobre o técnico Wagner Mancini? Está bem? Está mais ou menos? Está mal? Por favor, obrigado. Boa tarde, Marco Belo. Na visão da diretoria, que ele está bem, está fazendo um bom trabalho. A torcida, às vezes, fica, lógico, a paixão acaba encobrindo algumas coisas, mas é que a gente vem falando todo dia, o time muda muito, essa oscilação que o time vem tendo é por conta disso, são jogos de 2 em 2 dias, a gente não consegue repetir o mesmo time em 2 jogos. Você tem que alternar os atletas para que ninguém se fique contundido e a gente perca esse jogador por mais tempo. Agora, a gente subiu um monte de menino aí que nós estamos, eu não vou nem falar testando, mas está alternando
a titularidade com essa meninada, e a gente sabe que tem que ter um pouco de paciência. Todo início é dessa forma, tem que ganhar confiança para a gente ter um futebol melhor. Cada um tem muito para dar ainda, nem todos mostraram tudo que pode. Então eu acho que nós estamos no caminho certo, não é a mudança de treinador que vai fazer o Corinthians ficar melhor. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito. Se não tivesse, isso era um papel da diretoria de tentar mudar, então para a gente está tudo normal. Agora para o Alessandro, boa tarde. Alessandro, o Roberto falou agora há pouco que se tiver contratação, ele falando sobre o Gemerson e o Otero, mas acho que isso vale para tudo, vai ser mais para o meio do ano. A gente recebe todo dia pergunta de torcedor, né? Vai trazer não sei quem, vai trazer A, vai trazer B. Dá para a gente falar que se o Corinthians contratar vai ser pro brasileiro e não para Paulista e essas primeiras fases de Copa do Brasil e Sul-Americana, até para cerrar qualquer especulação? Obrigado. Boa tarde, Belo. Olha, em se tratando de Corinthians, Belo, a gente não pode determinar um prazo, um período, uma fase ou um início de uma competição, né? Corinthians é sempre muito grande, Belo. Então, a gente tem uma janela se abrindo ao meio do ano, pode haver movimentações nessa janela, então a gente tem que estar pronto para isso. E isso se estende a saídas e chegadas de atleta. Nós temos hoje um elenco aí com quase 40 no número total. A gente está sendo muito repetitivo, mas quase que a metade desse grupo são atletas oriundos da base. Então a gente está avaliando num período um pouco mais curto. Tem esses casos pontuais dos atletas que se encerram contratos em junho, né, 2 deles inclusive, tem renovações sendo tratadas. Então a gente deixa tudo muito em aberto, a gente entende essa ansiedade do torcedor, é natural que o torcedor tenha esse tipo de ansiedade, a gente tem que saber trabalhar em cima disso, ter segurança nas nossas decisões e tentar sempre tomar as nossas decisões em conjuntos aqui, sempre em benefício do Corinthians. Então essa é uma meta, um prazo muito difícil de você estabelecer, Belo. Roberto Lioi, da Rádio CBN. Obrigado, Olavo. Boa tarde a todos. Começando com o Roberto. Ainda na esteira da pergunta do Belo, Roberto, né, ele trouxe números, né, e geralmente a gente vê no futebol que um técnico é demitido por causa dos resultados, né, e todo mundo conhece como é que funciona o futebol. Mas até tudo que você disse em questão de jogos seguidos, e analisando o Corinthians perdeu apenas um jogo na temporada, qual é a análise que vocês fazem do trabalho do Mancini para ter essa confiança nele? Na gestão do grupo, no que vocês têm de perspectiva para o futuro? Qual que é a análise que vocês fazem, já que o resultado está vindo? O que te traz confiança para conseguir ter essa confiança no Mancini? Boa tarde, Roberto. Na realidade, o que dá essa confiança para nós é o acompanhamento que a gente tem diário de todos os treinos, de todas as reuniões, de tudo conforme a performance do treinador junto a todos os atletas no dia a dia. Tudo isso te traz confiança de que o trabalho está sendo bem feito. Se a gente não estivesse acompanhando, poderia se basear simplesmente em produtividade, que no caso está boa, os pontos estão vindo, mas o time não está jogando bem. Então tudo isso, se você não está acompanhando, você acaba tomando uma atitude errada, vamos supor. Mas não é o nosso caso, a gente está aqui todos os dias, de manhã até de noite, acompanhando tudo, vendo tudo, e sabe que a conduta dele, o relacionamento dele com todo o grupo é o melhor possível. O que a gente está passando agora, nós estamos exatamente nessa estruturação com essa meninada nova que subiu, e isso leva um pouco de tempo, não só na mão do Mancini, qualquer outro treinador que tivesse aqui estaria tendo os mesmos problemas, somados-se aos jogos seguidos de um dia sim, um dia não, que complica um pouco mais, você não consegue fazer treinos seguidos com a mesma equipe, mas no resto o trabalho está sendo muito bem feito. Obrigado. A minha questão para o Alessandro agora, e até em cima disso, né, Alessandro, com os jovens que estão chegando no elenco do Corinthians, o Mancini até falou na última coletiva que os mais experientes estão ajudando, né, nessa adaptação dos jovens, só que ao mesmo tempo, para você colocar o jovem para jogar, você tem que colocar talvez os mais experientes, que tem até mais conquista pelo Corinthians ou em outros clubes no banco de reservas, talvez até nos principais jogos. Qual é o papel da diretoria, seu, do Roberto,
até para auxiliar o Mancini, para ele não carregar esse fardo. Olha, o técnico colocou o mais experiente no banco de reservas. Vocês também têm essa participação para conversar com os mais experientes e entender que talvez seja o momento de esperar um pouquinho para os mais jovens jogarem? Olha, Roberto, boa tarde, antes de mais nada, tá? Aqui, na verdade, existe, assim, muita segurança no alinhamento do trabalho, né? Então, essa conversa não é somente minha e do nosso diretor de futebol, Roberto, com o Mancini, mas sim com os seus auxiliares, com a área física, e isso se estende principalmente aos atletas. A gente tem uma comunicação muito aberta, muito tranquila, muito segura, muito clara com todos eles, todos os profissionais, né? Nós estamos numa posição superior, mas a gente precisa fazer com que o departamento ele seja realmente bastante comunicativo. Então, não existe nenhuma restrição, não existe nenhum cuidado, a não ser sempre respeitar primeiro o que o campo está mostrando, o que o profissional está performando. É o que a gente cobra aqui todos os dias, né? Não somente dos atletas, mas de todos os outros profissionais, que todo mundo faça o seu trabalho de uma maneira excelente. É isso que a gente precisa. Somente sendo assim é que nós vamos conseguir bons resultados. As escolhas são sempre muito técnicas, nós temos uma relação muito próxima com o professor Mancini, sim, ele nos consulta a bastante coisa, a gente dá sempre as nossas opiniões, né? As mudanças ele tem feito com muita naturalidade, com muita tranquilidade, observando o que está acontecendo. É um treinador experiente, é um treinador que já está comandando equipes há muito tempo, né? E tem muita segurança nas tomadas de decisões. Vai fazer a mudança pertinente e necessária no momento oportuno, sem sombra de dúvidas, com toda a segurança. Bruno Cassucci, do GE. Bruno, o microfone está fechado. Agora sim, gente, desculpa. Primeiramente, boa tarde ao Alessandro, ao Roberto, a todos que nos acompanham. Minha primeira pergunta vai para o Alessandro. Recentemente, Alessandro, o Corinthians negociou 3 jogadores, Michel Macedo, Matheus Jesus e Everaldo, por empréstimo, né? Eu gostaria de saber se, nesses casos, o Corinthians vai pagar parte dos salários dos atletas e, se possível, também que você explicasse, né? Por que em algumas ocasiões o Corinthians recorre a essa estratégia de pagar parte dos salários, dos vencimentos dos jogadores para que eles vistam outra camisa. Por que isso? Por que não manter no Sub-23? Ou mesmo esperar uma outra proposta? Por que em algumas situações o clube recorre a essa estratégia? Por favor. Boa tarde, Bruno. Cara, primeiro por uma ordem técnica, né? Nós sempre tomamos uma decisão em conjunto e no momento em que esse atleta pouco tem sido aproveitado e todos eles nem sequer inscritos na primeira competição que foi ao Paulista estavam, a gente procura remanejá-los no mercado e buscando novas opções. Sub-23, todo mundo sabe, né, Brunão, que ela tem um início de competição no início de junho, então existiria aí um período muito ruim para esses atletas aguardarem e simplesmente estarem nessa categoria nesse primeiro momento, onde poderiam estar disputando novos estaduais, né? Então é uma coisa bastante clara, não foi escrito, não está sendo aproveitado nesse momento, a gente precisa reencontrar um plano B para eles. E a parte comercial, Bruno, ela não só se estende aos 3, como também aos demais. Tem atletas nossos emprestados a outros clubes, onde esses clubes absorveram 100% da remuneração e outros não, né? A gente não deixa bastante claro qual percentual é esse, porque é uma questão comercial entre os clubes, mas que também não nos traz nenhuma dificuldade de deixar bastante claro que na sua grande maioria existe sim uma composição entre os clubes. Mas sempre atendendo, né, Bruno, que primeiro é uma tomada de decisão técnica, né? A gente não procura esse atleta inicialmente no mercado sem a gente não ter uma definição clara de que ele não vai ser aproveitado. E aí a questão do Sub-23, que estava inserida a tua pergunta, é justamente por não ter calendário neste momento, né? A competição de aspirantes vai ter início ali na segunda semana de junho. Perfeito. Agora uma pergunta para o Roberto, por favor. A gente tem acompanhado de umas semanas para cá que tem havido uma mobilização de clubes, de entidades. Alguns clubes já se manifestaram a respeito da aquisição de vacinas contra a Covid-19. A Conmebol, inclusive, disse que vai distribuir 50 mil doses e a CBF manifestou interesse de comprar vacina se isso for permitido, se isso for possível. Eu queria saber a posição do Corinthians. O Corinthians é a favor da aquisição de vacinas por entidades, por empresas privadas e clubes, e se, de alguma forma, já está se movimentando nesse sentido. Boa tarde, Bruno. Primeiro que isso não está certo, é só
só se fala disso. A própria Conmebol recebeu 50 mil vacinas e até agora não tomou nenhuma atitude. Eu acho que nós estamos falando de saúde pública. Eu não tenho experiência nenhuma em saúde, não cuido nem da minha direito, quanto mais de todo mundo, mas acho que você tem grupos prioritários aí, gente que está atuando numa frente, lidando com pessoas que teriam mais necessidade de receber essa vacina do que os atletas. Na minha visão, todos precisam tomar vacina, todos vão tomar a vacina. Só que cada um, na sua época, eu acho que atropelar as coisas não é legal. Eu acho que o futebol não é melhor do que nenhum outro setor. Então, eu acho que tinha que as coisas serem muito bem feitas, se essa vacina que for dada, se isso acontecer, o futebol, que não faça falta a nenhum outro grupo que tenha uma necessidade maior. Essa é a minha opinião. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Para o Alessandro, eu começo com você, Alessandro. Eu queria que você falasse da montagem do elenco de maneira geral, do trabalho em si. A impressão que eu tenho é que nos outros ciclos, porque vocês vivem por ciclos, né? Nos outros ciclos era muito mais fácil. A reposição normalmente já estava em casa, quando saía o Ralf, entrava o Bruno Henrique, depois entrou o Guilherme Torres, você já tinha outros jogadores ali, quando a China leva aqueles jogadores todos em 15, o Romero já vira o titular, o Danilo também, parecia que o ciclo era mais fácil de ser montado. Dá para dizer que esse ciclo agora, pela situação financeira, pela entrada dos jovens, é o mais difícil que o clube tem na sua década, assim? É a montagem mais complicada que vocês estão vivendo? Vessoni, olha, eu sinceramente não cravaria nesse momento que esse seja o maior desafio a uma montagem de elenco, de equipe e de planejamento para uma temporada. Você muito bem mencionou que em 2015, após uma grande conquista do Campeonato Brasileiro, nós tivemos uma debandada muito grande para a China. E ali o Corinthians teve que atuar muito rapidamente no mercado, fazendo altos investimentos, e muitos deles, infelizmente, não deram retorno dentro de campo. Né? Eu acho que tudo tem uma medida certa, se a gente tiver um pouquinho de calma e de paciência. Né? Por isso que a gente sempre pede para o torcedor acreditar um pouquinho mais, principalmente nos momentos mais difíceis. O futebol ele não é simplesmente produzido para um resultado imediato, né? Todo mundo sabe disso. O cenário ficou um pouco mais complexo ainda porque jogávamos segunda, quarta, sábado ou domingo, agora estamos jogando por vezes quatro partidas no meio de semana. Então o trabalho ele se reduz e a visibilidade fica muito mais clara na própria partida. Então, a busca de um jogo bonito, de um entendimento tático, de um atleta se destacando, ela é muito mais imediata ainda. Né? Porque você joga num domingo, tem jogo numa terça ou quarta, vai jogar depois numa sexta, ou num domingo à noite, enfim. É desafiador sempre trabalhar no futebol, sabe, Vessoni? Nesse momento tem sido também aqui no Corinthians. Mas muito nos entusiasma em trabalhar com esses jovens que estão buscando realizar os sonhos deles, de vestir a camisa do Corinthians, de ter uma primeira oportunidade, de se destacar nessa primeira oportunidade. Quando não ocorrer esse destaque nessa primeira oportunidade, da gente sustentar isso, dar um suporte para esse atleta, fazer com que ele continue trabalhando, que ele acredite que a segunda, que a terceira, que a quarta oportunidade aparecerá. Né? Então é um trabalho muito gratificante. A gente tem certeza que o resultado ele vai ocorrer, né, no tempo devido, nem no nosso sequer, porque a gente também gosta de um resultado muito mais rápido do que o normal, queremos sempre a vitória, a vitória, a vitória. Esse é o desejo do torcedor corintiano e é o nosso aqui também. Mas a gente tem bastante segurança de que o trabalho está sendo feito, nas decisões que estamos tomando aqui, com muita tranquilidade e dando um suporte para o resultado vir num prazo um pouquinho mais longo. Obrigado, Alessandro. Para o Roberto, eu queria que o Roberto respondesse mais como, não como diretor de futebol, mas como conselheiro vitalício, como ex-presidente. Daqui a pouco vai ter a votação das contas de 19 e de 20. Eu queria que ele falasse um pouco disso, porque o do voto dele pela aprovação, como ele vê a mobilização até em redes sociais dos torcedores, que nem tem muito a ver ali com a parte
do muro do Parque São Jorge para dentro, mas pedindo para que as contas sejam reprovadas, como ele enxerga esse movimento e qual a opinião dele, por favor, por que ele vai votar a favor das contas de 19 e 20, apesar dos dois déficits, por favor. Obrigado. Boa tarde, Vessone. Não, eu não vou votar nem a favor nem contra, porque eu, como diretor, estou afastado do Conselho. Então não tenho direito a voto hoje, nem participo da reunião. Agora, eu acho assim, ó, quando você tem o presidente ainda trabalhando, vamos supor que em 2020 o Andrés, as contas de 19 fossem votadas. Aí você tem um argumento forte, político no caso, eu não estou dizendo porque as contas, você pode achar um absurdo os números estarem, dobrou, quase dobrou, enfim, aumentou demais a nossa dívida. Aí você tem um argumento forte de votar contra, isso no caso político, para você pedir o impeachment do presidente, qualquer coisa. Só que o Andrés não faz mais parte da diretoria, ele já é um ex-presidente. Então hoje você votar contra as contas, você só está prejudicando o clube. Não vai prejudicar mais o Andrés, ele já saiu, você vai prejudicar o clube. Eu acho que, na minha opinião, as contas, eu acho assim que você pode votar contra quando existe irregularidade. A conta não está irregular, tem parecer da auditoria, tudo em ordem, mas aumentou o déficit. Isso não é irregularidade, isso é outra coisa. Agora, o fato de você reprovar as contas hoje atrapalha o clube. O que nós temos que fazer, na minha visão, óbvio, é olhar para frente. O que ficou para trás ficou. O que nós temos agora, vamos consertar, vamos diminuir, vamos trabalhar, vamos agir de forma diferente. Então, essa é a minha visão. Acho que votar contra não vai ajudar, muito pelo contrário, vai até atrapalhar o segmento do clube. Luiz Teixeira, do Grupo Globo. Luiz? Então, repórter Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Boa tarde, Alessandro, Roberto, a todos os amigos. Eu vou começar pelo Alessandro. Alessandro, prazer falar contigo mais uma vez. E eu queria te perguntar, Alessandro, fugindo um pouco do futebol profissional, que você já está falando bastante, falar um pouco do Sub-20, porque eu sei que você está fazendo parte bem de perto ali com o Alex, com o pessoal do Cuyamada, enfim, sobre a situação do técnico do Sub-20. E o Coelho saiu do Corinthians, né, de maneira ali, um acordo em comum, no final de janeiro. Nós estamos aí indo para maio e o Corinthians ainda não tem o seu novo técnico do Sub-20. Antes de falar sobre o que vocês estão buscando, eu queria que você falasse o que vocês estão buscando para o Sub-20, mas qual é o grande entrave, qual é o grande problema, qual é a grande dificuldade que vocês estão encontrando para o Corinthians estar tanto tempo com um técnico interino lá no Sub-20? Boa tarde, Thiagão. Prazer é todo meu, cara, em falar novamente com você, tá? Na verdade, Thiago, não existe nenhuma entrave, nenhum incômodo, nenhum problema relacionado a isso, tá? Toda mudança, ela gera um período de reflexão e nós estamos numa posição para realmente refletir e tomar a melhor decisão, não somente para uma categoria sub-20, mas isso se estende ao profissional, ao sub-23, a 17, a 15, mais especificamente falando sobre a 20 e de lá, seguindo para as categorias menores, nós estamos falando de uma área de formação, né? Então a gente requer mais cuidado ainda em qualquer alteração que possa haver em um profissional dessa determinada área. O Alex está há pouco tempo com a gente, nos auxiliando a fazer essa transição, o presidente junto com o Roberto, todos nós estamos participando sempre para auxiliar de alguma maneira na escolha desse ou aquele profissional, mas não existe sinceramente nenhum desconforto não, sabe, Tiagão? O profissional, seja esse ou qual for, outro profissional de qual área for, vai vir no momento certo, no momento oportuno, para fazer com certeza um grande trabalho. A gente quer sempre priorizar um profissional que seja compatível com as ideias e com o que o clube realmente esteja precisando. Obrigado, Alessandro. Roberto, eu queria te perguntar sobre o FECIM, de todos os jogadores que vocês, assim como o Alessandro falou agora, estão fora dos planos do Mancini, vocês estão buscando ali uma alternativa.
O Fecim, se eu não estiver enganado, é o último dessa lista, né? Ele segue por aí. O que vocês estão trabalhando para o Fecim? Algo encaminhado? O que tem para esse jogador, Roberto? Obrigado. Boa tarde, Salazar. Olha, o jogador por enquanto está conosco. A gente, para você tomar qualquer atitude, tanto valendo para uma renovação ou para um empréstimo ou uma dispensa, que é as 3 frentes que qualquer atleta passa dentro do clube, a gente tem que ter um aval técnico, né? Como isso até hoje ainda não aconteceu, o jogador está treinando junto com a equipe, ainda não teve uma oportunidade de fazer nenhum jogo, então a gente está aguardando, o contrato dele vai até o fim de dezembro, então nós estamos aguardando a nossa comissão técnica falar alguma coisa para a gente poder tomar atitude, seja ela qual for. Luiz Teixeira, do Grupo Globo. Ainda temos alguns problemas com o Luiz, então vamos pular para o Thiago Kanzler, da Band. Valeu, Olavo. Bom, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Boa tarde ao Alessandro, ao Roberto. Queria começar com você, Alessandro. Vocês chegaram a falar dessa questão da possibilidade de renovação com o Gemerson, com o Otero. Os contratos se encerram agora na metade do ano. Eu queria ter uma noção do que é preciso para assegurar essa permanência dessa dupla. Se é uma questão técnica de avaliação, que vocês vão avaliar a parte técnica dos atletas, é uma questão salarial, os jogadores vão ter que abrir mão de uma parte desse salário para poder ficar no Corinthians. O que depende para que os dois possam seguir no Corinthians e renovar seus contratos? Boa tarde, Thiago. Cara, na verdade é o seguinte, o Roberto muito bem disse, há uma resposta anterior, ainda não foi definido, tá? A questão é bastante clara, nós não decidimos ainda a permanência ou não desses atletas, para que a gente pudesse falar sobre valores, ordem financeira, custo-benefício, rendimento técnico ou não, passaria primeiro para uma decisão nossa, né? Então nós estamos respeitando o prazo de contrato que esses 2 atletas têm conosco e vamos deixar o tempo mostrar. A gente já falou sobre muito aqui de questões financeiras, de diminuir a nossa folha, continuamos sim com essa meta de diminuir, sempre respeitando absorver qualidade técnica ao grupo e ao elenco, né? Mas é uma coisa que ainda estamos a um prazo tranquilo e seguro para a gente decidir oportunamente. E boa tarde para você também, Roberto. O que eu queria saber de você é o seguinte, vocês sempre lembram desse momento complicado que o Corinthians vem passando, vão pedindo paciência ao torcedor. Eu queria ter uma noção se no planejamento de vocês a médio e longo prazo, vocês imaginam quando que esse cenário deve passar para um patamar mais estável, onde o Corinthians vai poder voltar a competir com os rivais nesse mercado de contratações mais forte, vai ter uma situação mais saudável. Quando que vocês imaginam que o Corinthians deve entrar numa estabilidade maior? Boa tarde. Olha, não tem uma data fixa para te passar. Eu acho assim, para a gente entrar no mercado, a gente pode entrar a qualquer hora, é opção nossa. Não é que nós estamos com os concorrentes fortes que isso faz o Corinthians ficar enfraquecido no mercado de contratação. Muito pelo contrário. O Corinthians os jogadores são oferecidos 10 por dia, todos os dias. Então esse não é o motivo. O motivo é nosso. Nós é que estamos dando um passo para trás, para logo ali na frente a gente dar outros passos à frente, um pouco mais seguro, um pouco mais com as contas mais estáveis. E isso eu não sei te precisar se são 3 meses, se são 4, se são 6, se é o ano todo. Então a gente, eu sempre falo isso, a prioridade do Corinthians é o futebol. Futebol é o carro-chefe do Corinthians, não é qualquer outro esporte, é o futebol. Então a gente está muito antenado disso. Nós demos início a uma experiência com essa garotada aí de subir agora para o profissional e estarem mostrando. A gente vai dar sequência nisso, a gente não pode parar com esse trabalho no meio. Então a gente vai dar sequência e no final não sei, do Campeonato Paulista talvez, ou um pouco mais para frente, a gente já consegue fazer uma avaliação de quais aqueles jogadores que sobressaíram, que estão mais prontos, mais perto de virarem titular do Corinthians, para a gente dar seguimento e, caso contrário, precise de alguma contratação pontual, a gente vai fazer sim. Iago Rudá, do UOL.
Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a quem nos acompanha aqui. A minha pergunta é para o Alessandro, por favor. Alessandro, na sua primeira resposta você falou sobre a abertura do mercado, já se aproximando, né, do mercado europeu, e sobre a possibilidade do Corinthians receber uma ou outra oferta de jogadores do elenco, né? Eu gostaria de saber se o Corinthians já foi sondado aí por algum clube, por algum empresário sobre algum dos seus atletas, e emendando aí nessa pergunta, se existe alguém hoje no Corinthians que é inegociável para vocês. Obrigado. Boa tarde, Thiago. Não, é natural, né, que o Corinthians receba bastante sondagens a respeito dos seus atletas. Isso tem acontecido com bastante frequência, tá? Mesmo estando aí quase que 2 meses da abertura da janela, então esses movimentos eles são naturais, até para consultar o estado atual do atleta conosco, o período de contrato, valor de multa. Isso é muito comum, o mercado atua dessa forma, né? Com relação a se existe algum atleta inegociável, não, meu. No futebol a gente não pode, ainda mais nesse momento dessa crise econômica, dizer que alguém hoje aqui jamais seria comercializado, muito que dificilmente daria para cravar isso daí. Existem vários indicadores para se finalizar uma negociação, e muito em função do atleta dizer que sim, da proposta ser boa para o clube, né? Então, somado isso tudo, você pode ter certeza que ninguém acaba sendo inegociável. Alexandre Guarilha, do Lance. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os colegas. Alessandro, minha pergunta é para você. Da última vez que vocês falaram aí em coletiva, vocês tocaram no assunto Luan. E vocês disseram, mais ou menos, acho que foi você mesmo que disse, que caberia ao departamento de futebol entender o atleta, o processo. E desde então ele já mostrou muita vontade de jogar, teve chance e fez algumas boas atuações. Você vê um princípio de evolução dele? Como que você enxergou o papel do departamento de futebol nesse meio tempo aí? Obrigado. Boa tarde, Alexandre. Cara, existe sim, né, a influência do departamento. Quando eu falo departamento, eu não menciono só o gerente e o diretor, tá? Longe disso. Quando a gente estende uma cobrança ao departamento, especificamente uma área ou outra, a gente precisa também trazer elogios quando existe um ganho de uma maneira geral. Então, todo mundo tem uma parcela aqui atuante para que o atleta performe bem, que ele esteja bem fisicamente, mentalmente, fisiologicamente falando. Então, são muitos pontos aqui para que o atleta vista a camisa do Corinthians e se sinta bem para performar e fazer o seu melhor dentro de campo. O Luan vem tendo oportunidades, vem crescendo junto ao Corinthians, é um atleta que continua se dedicando e muito. Naquela ocasião, eu e o Roberto, nós enfatizamos muito isso daqui para o torcedor, que é um atleta extremamente profissional como os demais, que vem se comprometendo com todas as nossas normas aqui, como também os demais. Então é natural que o que o departamento entregue para ele também entregue aos demais, tá? O Luan faz parte desse contexto, faz parte de uma evolução, de uma melhora, de um crescimento que nós precisamos ter aqui dentro, não somente técnico, e a cada semana a gente está bastante feliz com ele sim e com os demais atletas. Roberto Tomé, da Record. Obrigado, Olavo. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. A minha pergunta vai para o Roberto. Em função da pandemia, de um novo calendário, né, os clubes estão jogando praticamente a cada 48 horas. E os resultados, especialmente os ruins, aparecem logo, né? Por exemplo, 13 dos 20 clubes da Série A já trocaram de técnico este ano, né? O próprio Mancini já foi colocado aqui anteriormente em perguntas, né? Foi alvo de pressão da torcida. Eu queria saber de você, Roberto, como um dirigente, assim, diante desse novo contexto aí do futebol brasileiro, pandemia, desorganização de calendário, como você vê essa situação, né, de pressão aumentar em cima dos técnicos e como lidar com ela? Esse é o grande problema, que antigamente, alguns anos atrás, a pressão era única, exclusivamente vinda de vocês, jornalistas, nos comentários. Hoje, você tem outros jornalistas que não são, como se fossem
tem 1 milhão de Twitter, tem 1 milhão de Instagram, tem 1 milhão de YouTuber, todo mundo agora tem um canal e fala de futebol e fazem críticas. E esses caras, eles são vistos, eles são lidos, eles são vistos pela torcida. E você vai fazendo com que a paciência de todo mundo ela vá diminuindo, porque os comentários nunca são favoráveis. É fácil fazer crítica, ninguém sabe o que está acontecendo. Aqui dentro não pisa um jornalista há mais de um ano, então não sabe o que está acontecendo. O que ele sabe é informação nossa. Enfim, é difícil porque acabamos de ouvir uma pergunta aí, veio junto com um breve relatório dos nossos do que nós fizemos no Campeonato Paulista até agora. Nós tivemos uma derrota, temos 21 pontos ganhos e a pressão é grande. Eu não sei se a pressão ela é grande para demitir ou ela é grande para fazer o futebol ser melhor, e as pessoas não entendem que nós estamos atravessando exatamente isso, no meio de uma pandemia, jogando um dia sim, um dia não. Você não pode repetir o mesmo time, você tem que fazer alterações, essas alterações ninguém tem um elenco qualificado para ter 2, 3 times, você tem que incluir a meninada, com isso o time oscila. Quando eu falo em oscilação, você está falando que você não está mantendo o mesmo nível de um bom futebol. Ele muda, ele vem para baixo, ele vem para cima, a gente faz ótimas partidas, faz péssimas partidas, tudo isso por conta das grandes mudanças. E não é fácil, não é fácil. Agora, cabe nós, a diretoria, que estamos aqui no dia a dia com o treinador, de deixá-lo tranquilo. A gente está enxergando o trabalho está sendo bem feito. Os resultados estão vindo, talvez não tenha, os resultados não estão chegando da forma que a gente gostaria, jogando bonito, jogando bem, enfim, mas os 3 pontos estão sendo somados a cada jogo que a gente faz, e isso deixa a gente um pouco mais confortável, porque você avança na competição, mas a gente também percebe no treinador uma preocupação. É desagradável você trabalhar onde todo mundo está falando fora esse, fora aquele. Não é legal, nunca é legal essas coisas, mas é o que nós temos, não adianta. Nós vamos brigar com o mundo hoje. Essa mídia social hoje virou uma tribuna de massacre, como falava o Fernando Diniz no São Paulo, é uma máquina de moer gente. É verdade, eu acho que é o termo muito bem usado por ele, e é bem verdade isso. As pessoas acabam não tendo o sossego necessário para poder executar o seu trabalho, mas é o que a gente tem e não adianta brigar com isso. Última pergunta do Mendel Bidlovski, da ESPN Fox Sports. Obrigado, Olavo. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Em cima disso também, queria perguntar para o Roberto, depois da vitória no Clássico contra o Santos, a gente viu aquele vídeo de bastidores da TV Corinthians e o Cássio falou sobre isso. Falou que o grupo está fechado com o Mancini, comprometido com o trabalho dele, e disse que a gente não pode perder o foco por algumas pessoas que querem tumultuar o nosso ambiente de trabalho. Queria que você fizesse um retrato. Você identifica nessas pessoas que fazem comentários na internet, da onde está surgindo, quem são essas pessoas que querem tumultuar, que o Cássio está falando, e qual é a resposta dos jogadores? Realmente os jogadores estão com o Mancini? O que vocês têm sentido, vocês que vivem o dia a dia do futebol? Não tenha dúvida, o Mancini tem apoio aqui de todo mundo, principalmente dos atletas. Eles se dão muito bem, tem um relacionamento excelente, porque ele é muito respeitoso. E quando você tem um problema como ele está tendo agora, de ter que mudar o time a cada 2 dias, você acaba pondo gente no banco, tira do banco, põe para lá, põe para cá, e nesse tira-põe, você sempre pode haver uma insatisfação de alguém, coisa que não está acontecendo aqui. Todo mundo está entendendo, as coisas estão ocorrendo da melhor forma possível, o ambiente é excelente, não podia ser melhor. Agora, de onde vem isso? Eu também queria saber de onde vem, porque as pessoas hoje, todo mundo virou blogueiro, virou youtuber, virou isso, virou aquilo, é Twitter para lá, Twitter para cá. Os próprios, tem muito jornalista aí que trabalha em órgão, televisão ou rádio, que ele dá a informação na rádio dele e depois no Twitter dele ele dá a opinião. Então fica difícil você saber o que ele está falando, se é o do Twitter que é o certo ou se é a informação que ele deu.
Então, tudo isso, a soma de tudo isso, isso vai provocando o torcedor, deixa o torcedor. Hoje o que a gente está assistindo, um time perde um jogo, já a torcida quebra tudo, como aconteceu ontem com a Ponte Preta, aconteceu outro dia com o Palmeiras, aconteceu com o Santos domingo, os torcedores foram lá. Quer dizer, nós estamos vivendo num mundo que daqui a pouco está inviável, temos que mudar para a Lua, porque aqui não dá mais para ficar. Ninguém tem segurança de nada, todo mundo trabalhando, todo mundo se dedicando. Quer dizer, é difícil, mas o que nós vamos fazer? Ninguém toma atitude. O Ministério Público, polícia, ele se preocupa quando você põe uma faixa lá no campo, escrito qualquer brincadeira contra o Palmeiras, contra o São Paulo, aí eles tomam atitude. A atitude que tem que tomar do Ministério Público, da Polícia Militar, é cuidar da segurança de todo mundo quando acaba de trabalhar num estádio e está sendo depredado, como aconteceu ontem com a Ponte Preta. Cadê a polícia? Cadê o Ministério Público? Ninguém toma atitude. Aqui parece terra de ninguém, e é o que está acontecendo, terra de ninguém. Obrigado, Roberto, Alessandro, aos repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Até a próxima. Podemos seguir falando?